Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Substância P, nosso podcast, trazendo sempre um conteúdo bacana em saúde, tudo relacionado à saúde vai estar aqui no Substância P. Hoje um tema muito importante em relação ao direito médico, tema constantemente abordado nas mídias sociais, nos jornais. Toda vez que tem algum problema médico, a gente sabe que isso causa uma grande repercussão. Meu pai sempre fala que medicina vende-se muito bem e vende-se também o lado ruim da medicina. Então, hoje a gente está recebendo aqui com grande prazer a doutora Camila Cortez, que é advogada, né, e é especialista em direito médico, né? Tem algumas outras especialidades dentro aí do direito médico, ela vai comentar com a gente, então seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pelo tempo que você veio aqui bater papo com a gente, isso é muito importante. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, do que você faz hoje em dia. Então conta pra gente quem é você. Bom, gente, primeiro, obrigada pelo convite. Acho que esses canais são muito importantes. A gente precisa falar sobre isso com qualidade. E eu tô, assim, no direito médico já faz alguns anos. A descoberta do direito médico se deu quando eu comecei a trabalhar no Conselho Regional de Medicina, aqui de São Paulo, em 2008, por onde eu fiquei 13 anos. E nesses 13 anos eu pude me especializar, ter contato, entender como é que funcionam as dinâmicas da relação médico-paciente. E nessa trajetória eu me especializei em bioética, em direito médico, lá em Coimbra. E também, mais recentemente, Healthcare Compliance, que vem crescendo demais. Desde o ano passado, eu foquei em consultoria. E hoje, com a bagagem que eu tenho do conselho, né, da prática e das aulas que eu dou também durante esses anos, eu estou fazendo essa consultoria para que a gente consiga exercer a medicina de uma maneira mais tranquila, para que a gente possa evitar eventuais processos, problemas com pacientes, né? Essa que é a nossa função. A gente teve por muito tempo, os médicos não gostavam da gente, né? A verdade é que quando a gente chegava, os médicos já falavam, putz, esse advogado tá aí, vai ver algum problema e já quer nos processar. Não é por esse caminho. Hoje os médicos entendem que essa parceria é fundamental. Hoje o mundo é multidisciplinar, né? Então os médicos eles buscam hoje nessa consultoria uma maneira de exercer a medicina de uma maneira mais tranquila. O que eu percebo e o que me levou a fazer a consultoria preventiva e o Healthcare Compliance é que os médicos chegaram no momento de ter medo, um medo que paralisa. Quantas vezes as pessoas vinham buscar o meu serviço, mas com medo, muito medo. Sim. Né? Que é real, pelo aumento da judicialização, a gente consegue entender, mas o meu papel é mostrar como que a gente pode viabilizar a medicina de uma maneira segura para minimizar esses riscos, né? E caso aconteça esse dissabor, a gente não espera, mas se acontecer, a gente esteja preparado. Ah, legal. Esse que é o papel. Esses pontos são importantes. Só para esclarecer, porque algumas vezes as pessoas não entendem direito alguns termos. Tá. Então, eu queria que você falasse, primeiro, o que é compliance médico? Tá. O que é essa relação do compliance médico, o que é, e o que é o healthcare compliance que você falou também. Tá. Então, explica esses dois termos para o pessoal que não está tão habituado com isso. Tá, o Healthcare Compliance, ele é uma junção, né, a gente pode falar. Ele vem do compliance, claro, mas ele tem muito do direito médico e da bioética, tá? Então, o especialista em Healthcare Compliance, ele precisa conhecer de compliance e de direito médico e de bioética. O compliance, que assim, as pessoas ouvem falar muito na televisão, vira e mexe compliance, né? O compliance, ele já é bem comum fora do Brasil. Ele chegou com muita força aqui no Brasil depois da Lava Jato. Tá? Depois que a gente teve a Lava Jato, que a gente teve os problemas de corrupção no país, isso alavancou a lei anticorrupção em 2013. Sim. Em 2015, a gente teve um decreto que regulamentou essa lei e começou o compliance de uma maneira mais efetiva no Brasil. A gente trabalhava com compliance no Brasil muito em se tratando de filial, de multinacional. Então, a gente pegava leis internacionais e aplicava aqui porque a gente era uma filial de multinacional. A partir de 2015, isso começou a ser nossa realidade. Mas no setor da saúde, isso eu posso falar que a gente está falando de algo de 3 anos para cá, 4 no máximo, tá?
e começou com a indústria farmacêutica. O que o compliance, a essência dele é combater a corrupção. Sim, sim. O Healthcare Compliance, ele além de combater a corrupção, que existe muito na área da saúde, né? Então, vou dar um exemplo. Pagamento de propina para médico para prescrever determinado medicamento, Sim. isso é muito comum. Outro ponto, a gente hoje em dia contrata médico sem saber se ele é médico. A gente nem olha, não sabe se tem CRM, se é especialista, né? Todo esse trabalho hoje é feito por um especialista em Healthcare Compliance. Pouquíssimos no mercado hoje. A gente tem muito mais na indústria farmacêutica. A indústria é forte no compliance. Eu sei porque Forte. eu trabalho com a indústria já há alguns anos, É. né? Eu sou speaker, né? Aham. Eu dou aula para as Isso. indústrias. E isso faz parte, realmente foi algo que a gente começou a entender de uma Isso. forma muito mais impactante, né? Então eu via que Exatamente. tinha muitos detalhes do compliance e isso é difícil, né? É É difícil para difícil. o médico, né? É. Porque o médico é uma pessoa que tem formação muito técnica, né? A ideia da Exatamente. gente trazer os profissionais não médicos, mas relacionados à saúde, é muito importante, porque É. o médico hoje ele está saindo um pouco mais da área só técnica e está entrando nesses Precisa. campos. Então, essa parte do compliance é uma parte interessante Sim. de conhecimento, não só do compliance, mas de todo o direito médico, né? Não, com certeza, porque a indústria, por que começou na indústria? Porque elas eram filiais, elas são filiais, a Sim. grande maioria, né? Então, ela já é muito mais maduro. E aí, o que aconteceu? Dentro do mercado, dentro dos stakeholders que a gente chama do mercado, tem a indústria, tem o hospital, tem a faculdade, tem o próprio médico, esses demais stakeholders falaram, pera, eu também quero saber o que é esse compliance. As Sim, sociedades de sim, especialidades sim. também, né? Pera, a indústria vem e joga em cima de mim todas essas questões de compliance e eu não sei o que é isso. Eu quero saber também o que é. Então, fomentou o mercado do compliance e hoje os stakeholders estão procurando se adaptar e entender por quê. Porque hoje o compliance é um diferencial de mercado, tá? Claro. Então, é requisito, por exemplo, para você fazer parceria, para você ser contratado, você ter programa de compliance. A nossa tem uma recente lei de licitações que modificou, vai entrar em vigor ainda, mas ela já existe e ela traz esse requisito do compliance para participar de licitação. Então, Legal. não temos como fugir mais. E o que é bom, né? Agora, um ponto que você falou, além da questão do médico ser muito técnico, nós brasileiros não temos a cultura da prevenção. Sim, sim. A gente Não não temos. tem a prevenção, com certeza. Então a gente espera cair a ponte, acontecer o Claro. acidente, Para dar depois problema rever com... o processo. Exatamente, Não, né? perfeito, A gente perfeito. se antecipa, tá? Então, como que a gente hoje trabalha? Com o conhecimento que a gente tem, inclusive dos problemas, porque eu trabalhei grande parte do tempo quando o problema já tinha acontecido, né? Hoje eu me antecipo e falo, olha, aqui pode dar problema porque falta tal coisa. Uma análise de risco Mapeamento de de risco que a gente situações, chama. né? O mapeamento de risco é importante. É. E indo mais para o lado do direito médico, realmente a gente tem muito medo de ser processado, né? Uhum. Eu sempre tive muito medo, já fui processado, né? Isso já fez parte, já entrei em Sim. processos, porque acontecem, né? Eventos no hospital e você tem que responder por esses eventos, né? A gente tem que estar preparado para isso. Mas essa parte preventiva talvez nunca tenha sido ensinado para a Não. gente. Isso nunca... na faculdade a gente não tem essa Não. formação. Nossa formação é muito relacionada à prática clínica mesmo. Sim. Então, mostrando assim de uma forma, obviamente que a gente não vai conseguir ensinar um médico a tudo isso, mas quais são as bases de uma segurança para você não se expor a riscos de processos? Quais são os cuidados básicos que um médico tem que ter? Olha, a primeira coisa é você saber quais são as normas que te regem, tá? Geralmente, quando eu dou aula e falo pro pessoal, ou treinamento, pergunto, quem aqui lê o Código de Ética Médica? Não vou falar que nem um quinto levanta a mão, não lê. Só lê quando tem problema, Só ler que não tem problema. né? A saúde é muito regulada, né? Então, hoje, eu que sou uma profissional do Healthcare Compliance, eu já tenho dificuldade de saber todas as leis, eu tenho que mapear isso diariamente. Imagine para um profissional da medicina Sim, sim. saber quais todas as normas que são reguladas, é muito difícil. Mas esse é o primeiro passo. Que norma me regula? O que eu preciso saber? Né? Não precisa entrar nos meandros da lei, ler artigo por artigo, não. Eu preciso entender como é que funciona essa lógica. Eu tenho conselho, eu tenho a ANS, eu tenho a Anvisa, eu tenho o Ministério da Saúde. Bom, já Sim. comecei, pelo menos eu sei quais são os órgãos que me regulam.
A partir daí, você começa a ver as fragilidades, onde estão essas fragilidades, né, para tentar corrigir antecipadamente. E são, assim, não é nenhum milagre, não é nada mirabolante. Exemplo, um termo de consentimento bem feito, tá? Isso exige técnica. Não dá para colocar só nomenclatura de médico que a gente não vai entender. Não dá para pegar esse termo e colocar na hora que o paciente está lá, já para fazer a cirurgia. Tem toda uma técnica. Esse é um ponto. Colocar no prontuário tudo, tudo. Né? O prontuário hoje, ele é o nosso instrumento principal. Se eu treino bem o profissional a colocar tudo no prontuário, caso tenha um processo lá na frente, a gente tem como se defender. E eu falo uma coisa, não acreditem nunca num profissional que vai falar, eu evito que você responda a um processo. Isso é impossível. Não, impossível. Impossível. O que é possível? Eu te preparar para você responder. Isso é possível. Sim, sim. Né? Eu posso hoje sair daqui e processar você. Que controle que você tem sobre isso? Nenhum. Mas você tem um controle do que você fez e você tem tudo registrado. Tudo registrado. Isso não é também burocratizar, tá? Não é esse o ponto. A gente burocratiza ou documenta quando necessário. E tudo isso a gente aprende muito na prática, o que funciona, o que não funciona, né? Com a experiência a gente vê os momentos ideais. E quando você se antecipa, né? Se houver um processo, a gente consegue eliminar a chance quase a zero de condenação. Tá? Isso é fato. Né? Então, um bom prontuário, um termo de consentimento, e aí o elemento emocional da coisa, que poucos pensam nisso, e a gente percebe que essa é a maior causa de processo, que é o não acolhimento. Mais do que um problema que você causa para o paciente, tá? Porque pode acontecer, né? Eu brinco que nenhum médico sai de casa falando, hoje eu vou prejudicar alguém. Não. Lógico, né? Mas pode acontecer, somos humanos, erros acontecem, a gente tem problema com material, a gente tem vários problemas até estruturais de SUS e tudo mais. Né? Agora, você não acolher esse paciente que vai gerar. A negligência, né? O deixar de acolher. De acolher e de Exatamente. atender. Isso a gente... isso é algo que eu sempre falo com os médicos em formação e as pessoas mais novas, que uma vez que ocorreu qualquer evento adverso, você tem que dar o suporte. Exatamente. Talvez seja a parte mais importante de todo o ato, você dar o suporte, né? E o diálogo com o paciente, explicando tudo o que aconteceu, que aquilo é um evento que é possível de acontecer, Sim. Né? Eu acho que o diálogo também é muito importante. Com Eu certeza. acho que muitas vezes a gente peca pela falta de comunicação. Com certeza absoluta. Com o paciente e com os familiares do paciente, né? Eu acho que esse ponto é um ponto estratégico em relação a isso. A gente tem... Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado da anestesia, né? A Sociedade Brasileira de Anestesia, ela pega muito nisso. Ela tem um cuidado muito especial com isso. Isso é um negócio que eu acho muito bacana, porque em todas as provas, em todas as nossas formações, a gente tem uma parte de código de ética do médico, a gente tem essa parte de responsabilidade civil do anestesista, tem a parte dos itens do Conselho Federal de Medicina que estão relacionados à medicina. Então, todas as resoluções do Conselho Federal de Medicina relacionadas ao ato anestésico estão lá e a gente tem que saber isso. Isso dá uma grande proteção para a gente, porque como eu li bastante isso sempre vem na minha cabeça quando eu vou fazer uma anestesia, né? Claro. Isso é um ponto importante de preparação. Conhecimento é poder, sem dúvida nenhuma. E cada vez mais a gente fica mais protegido, isso. Essa informação é boa mesmo. Sim, a informação, ela protege. Assim, o ponto a gente só precisa tomar um certo cuidado, né? E isso acontece muito, de, por exemplo, vocês médicos conversando entre vocês, né? Começa a gerar, muitas vezes, alguns tabus, histórias, aí muda a história, aumenta. Então, e não é verdade, né? Porque, às vezes, a gente precisa voltar na fonte e olhar direito, né? E ver se aquela informação faz sentido, qual que é a fonte, né? E como que se desdobra aquela informação. O que eu percebo é que, às vezes, vão virando monstros as informações. Sim. Entendeu? É o currículo oculto que fica ruim ali, né? Aí a gente fala, pera, não é esse monstro todo. Pera aí, vem cá, vamos tentar. Então, o apoio técnico do direito quebra um pouco esses monstros, assim. Fala, não é esse monstro todo. Né? A gente até, aqui no bastidor, a gente falou do seguro. Seguro é algo que muito mal explicado, né? Hoje o médico acha... Quantas vezes eu ouvi de médico falar, não, imagina, nem preciso do preventivo, eu tenho seguro.
Aí você já fala, né? Não é assim. Não é assim. E o médico acha isso porque quem vende seguro para ele fala isso para ele. Lógico. E não é verdade. E aí, na hora que ele precisa e vai acionar, ele fica a ver navios. Ele pagou anos, precisou uma vez, foi acionar. Aí o seguro vai falar, puxa, mas é que nesse caso aqui eu não te cobro. Não, mas eu não vou te assessorar no processo, eu vou só pagar lá na frente se for condenado. Então, e entre os médicos, né, foi passando, né, de boca a boca, vamos fazer seguro, eu fiz seguro. E você que não fez, você se sente desprotegido, você vai lá e faz também. Isso. Né? Então, eu percebo muitos tabus, informações que foram se transformando, né? Até a questão das condenações milionárias. Isso já não é mais uma realidade. Foi, né? lá no início, né? Quando a gente começou a falar de indenização, isso há 20 anos, né? Que começou a chegar, que a gente copiou um modelo americano, né? que lá sim as condenações são milionárias. São milionárias, mas por isso que os seguros são tão caros nos Estados Unidos, né? Exatamente. Existem até os médicos, isso a gente ouve, né? Que os obstetras, os anestesistas, a maioria tem seguros altos e muitos não são americanos, né? Eu comecei a observar nos congressos, né? Muitos congressos, algumas pessoas que vinham eram... não, o cara é lá do hospital tal, mas o cara era tipo um sul-americano que estava nos Estados Unidos há 20 anos, ocupando... Então... É diferente, né? A gente não tem esse nível de processo que os Estados Unidos têm. O sistema é outro. É outro. O sistema jurídico deles é outro. Já começa daí. Né? A gente aprende isso nos primeiros anos de faculdade. E a gente copia muitas coisas, né? Esse é um problema do compliance também. Né? A gente copia muita coisas. Muita coisa do compliance americano, só que né? a gente não se adequa à nossa realidade Brasil. É diferente. Não dá para você trazer coisas e simplesmente colocar a goela abaixo aqui que não funciona. A gente vê muito isso do compliance das multinacionais, né? A gente consegue ver muito isso, assim, É outro grau de maturidade. É outro grau de maturidade e é um negócio super intenso, né? Um negócio muito... Você não sai uma vírgula do compliance, né? É porque eles viveram... A gente vai chegar lá. Mas eles viveram uma história para chegar onde eles estão hoje, né? A gente tem alguns documentários até Netflix que falam sobre isso. Então você vê o que eles já passaram para chegar. A gente está falando de algo de 2013, 2015. A gente está em 2022, né? Então é pouco pela história. Mas a gente vai chegar lá. Então não adianta, compliance é cultura. Não adianta eu simplesmente fazer um código, impor a regra e falar a partir de hoje é dessa maneira. Não vai funcionar. É treinamento, é falar 1000 vezes, é usar... É cultural. É usar o problema para falar, pera, aqui tem um problema, vamos mapear, vamos colocar isso para não acontecer mais. Né? Então a gente vai mudando isso. E voltando só à questão das indenizações, no começo era assim, milionária, assustou. Hoje, e o próprio judiciário amadurece. Então, assim, quando chega uma demanda nova no judiciário, como está chegando de LGPD agora, é uma lei nova, ele também não sabe como se portar. Ele fala, pera, não sei, nunca tive, não tenho referência. Então, ele vai usar o que ele tem. E aí, o judiciário vai se acomodando, né? E vai falar, pera, não é a nossa realidade, não, isso acaba sendo até enriquecimento ilícito, se você for olhar, né? E aí o próprio judiciário foi se adequando e hoje as indenizações chegaram até no nível oposto, que são os advogados de paciente falando, puxa, mas essa indenização é irrisória. Né? Então, a gente chegou no outro ponto, né? Do outro lado. Temos que equalizar. E é natural a gente ir de um lado, qualquer coisa que é nova, a gente primeiro vai para um oposto, aí vai para o outro, né? Para outro extremo, para depois equalizar. Então, a gente está nesse momento. E se as indenizações são altas, assim, em casos excepcionais, de morte, de algo muito grave, ou que repercutiu muito na mídia também pode acontecer. E não estou dizendo que não há condenação e que não tem médicos ruins e que não tem médicos que precisam sim ser condenados. Existe em todo lugar. Lógico. Tem advogado, tem médico, tem enfermeiro, tem todos os profissionais. Mas não é generalizado da maneira em que se vende. Né? E quando a gente olha isso estatisticamente, eu vou dar até uma estatística do Conselho de São Paulo, que é pública essa estatística, de 100% de denúncias, só 25% vira processo. Desses 25%, só metade é condenado. Né? Então, olha só a diminuição. Então, a gente tem muita sindicância, muita denúncia, muita ação, mas não necessariamente o médico é culpado. Por quê? Porque o paciente ou a familiar é da natureza humana querer achar um culpado. Ah, sim, sem dúvida. Tem todo esse lado, né? Então, a gente quer achar um culpado, não conformo, né? A morte é um tabu para nós aqui. Então, a gente quer achar alguém culpado pela morte do meu familiar.
não tem. Muitas vezes é consequência natural da doença, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, se você tem um bom diálogo com essa família, como você mesmo Facilita falou, muito, não? muito, Facilita muito, porque muito. fica muito mais fácil, porque quanto mais claro você Uhum, se põe nessas circunstâncias, a família entende de uma forma mais profissional, né? sem dúvida. E eu acho que o ponto do falar é importante e o ponto de anotar tudo, escrever Sim, tudo, né? sempre. Eu sempre ouvi isso, as pessoas falando, escreva tudo no Tudo. prontuário. Então, eu sempre falo, olha, a ficha de anestesia, ela tem que estar limpa, tem que estar Impecável. bonita, ela tem que estar arrumada, ela tem que colocar tudo o que aconteceu, porque outras pessoas também relatam o que Isso. aconteceu, então tudo tem que bater, né? É, E eu sempre falo, deixe tudo bonitinho, porque o juiz vai olhar essa ficha, né? Essa ficha que é a evidência do que sim, aconteceu. E você vai se explicar é isso mesmo. mediante isso, que é o prontuário, né? O É o nosso prontuário, prontuário é a ficha de exatamente. anestesia, É, né? é isso Toda a aí. passagem, né, do paciente desde a visita até a alta, né? É o nosso prontuário. Então, essa é a importância de ter tudo claro. Sim, só fazendo o gancho do prontuário, né? Tem um conceito que as pessoas não conseguem. Primeiro, porque a gente fala muito prontuário médico, né? Então, hoje a nomenclatura já nem é essa mais, é prontuário do Do paciente. paciente. Quando a gente lembra que esse prontuário não é do médico, não é da organização, a gente tem só a guarda, ele é do paciente, você muda também um pouco a visão do que você tem que colocar nesse documento. E quando ele solicitar, essa cópia vai ser entregue. A gente não pode ter essa resistência de entrega de prontuário, entender que esse documento é seu, ele não é. E além da comunicação com o paciente, que ela é importante também, o paciente, assim, por mais que tenha linguagem técnica ali, aquele documento é dele, a equipe multi tem que se comunicar pelo prontuário. Sim, Então, quando eu faço essa referência para os meus colegas advogados, quando a gente tem um processo judicial, ele tem que ser autoexplicativo. Então, eu tenho que ler aquele processo e eu não preciso ficar, juiz, o que você quis dizer com isso? Não vou chamando as pessoas para se explicarem. Eu leio aquele processo e eu entendo. O prontuário tem que ser autoexplicativo, né? Eu, claro, posso me comunicar com os profissionais, não é esse o ponto, mas eu não tenho que ficar tirando dúvida. Não tem que deixar dúvida. Tem que estar claro o suficiente para ele ser autoexplicativo, né? E hoje ele não é assim, entendi. infelizmente. Legal. Não, são pontos importantes. Realmente a gente sabe que o prontuário é do paciente, né? O paciente tem direito É. de consultar até o prontuário durante Sim, a internação, sim. né? Isso a gente já sabe, porque isso não existia antigamente, né? Essa possibilidade, né? Na Ou não se verdade, deixava o é, paciente olhar o prontuário, mas hoje a gente sabe que tem, a propriedade é do paciente. sim, é Isso dele. é um ponto importante também. Muito, muito importante. Aí isso vem de todo um contexto de modificação de como é a relação médico-paciente, né? Então, a gente vem, sendo um pouco técnica aqui, mas para vocês entenderem, ele é muito paternalista. Então, a gente sempre teve uma relação em que o médico mandava, ele que opinava, ele nem perguntava para o paciente o que o paciente queria, se Não fazia dava opção sentido. do tratamento, né? Não existia esse diálogo. Não, o médico decidia. Isso vem mudando com o tempo, é Sim, muito recente, né? Então, os médicos, assim, inclusive da minha geração, da que vem, já tem uma certa resistência com esse tipo de posicionamento, mas é a realidade, o que eu não acho de todo ruim, né? É importante o paciente questionar o corpo dele, tem toda uma questão bioética envolvida aí. Então, essa relação muito hierarquizada, ela vem se horizontalizando. sim, 100% horizontal jamais será, né? Porque o médico tem domínio técnico, é impossível, né? E o paciente é um ser vulnerável em sua essência, independentemente do que ele é tem. verdade. Independentemente, pode ser que for uma pinta, né, a Sim, um câncer, é sim, vulnerável, com certeza. né? Então, essa relação nunca vai ser horizontal. Mas a horizontalização dela, que é até a gente usa o termo empoderamento do paciente, faz com que o médico acabe se obrigando a falar mais, a Sim, se explicar mais, a perguntar mais, a escrever mais, né? E que isso é bom para todo mundo. Se a gente for olhar, é bom para todo mundo, é muito melhor, porque assim, né? Se acontecer uma coisa, hoje você fez uma cirurgia, né? Uma anestesia. Em 2024, esse paciente resolve te processar. Você vai lembrar? não Não, lembro. Imagina, você faz 10 procedimentos por dia, você entendeu? É não lembra. impossível. Claro. Então, isso também é uma segurança para que você se recorde, né, dos detalhes. É impossível, a não ser que seja um caso muito, assim, Muito que você específico, lembrou muito. Sim, marcante. Fora isso, você não vai lembrar. Então, é bom para todo mundo no final, né? Então, esse questionamento, claro, a gente tem os extremos. O paciente que vai no Google e já quer trazer o seu tratamento, né? A gente tem os extremos, sim, mas de uma maneira geral, você dá essa chance para o paciente explicar, conversar e decidir junto com ele
é uma tendência, né? E que eu acredito que seja bom para todo mundo. Não, sim. Eu acho que óbvio que é uma É, tendência de melhora de é. tudo, sem dúvida disso. Mas vamos sair um pouquinho do direito médico do processo. Vamos falar de um ponto também que é super atual, que a gente vê cada vez mais, é o médico na mídia social. Hum, Então, você aí que gosta de fazer seu Instagram, seu TikTok, vamos debater um pouquinho sobre isso do ponto de vista legal, não do ponto de vista de mídia, mas do ponto de vista de como a lei olha para isso, os conselhos olham para isso. Então, hoje a gente tem uma explosão de sim, pessoas que estão se expondo de uma forma nas mídias, né? Seja no TikTok, no sim. Facebook, no Instagram, que são acho que os grandes canais, né? O próprio É. YouTube também. E aí eu queria saber o que pode, o que não pode, quem é que pode, como que ele pode se apresentar, ele é especialista, não é? O que que ele tem que Tá, ter? Quais são as premissas básicas em relação à exposição de mídia? tá. Eu vou tentar ser sucinta, porque as normas de publicidade é muito vasta, tá? A gente tem muito, muito, muito detalhe que demandaria uma aula, mas eu posso dar alguns direcionamentos, tá? A publicidade hoje, sem dúvida, é o calcanhar de Aquiles hoje da medicina, tá? É o que tá, assim, realmente muito em evidência por conta das mídias sociais. A publicidade sempre foi um item que o conselho averigou, e eu vou explicar por quê. Na visão dos conselhos, tá? A medicina não pode ser mercantilista. O que é ser mercantilista? Ah, não posso ganhar dinheiro com a medicina? Não é isso. Mas a questão mercantilista, para os conselhos, não pode se sobrepor à questão técnica de assistência. É por isso que a publicidade é tão Você restrita. não pode ser um produto, Não você tem que pode ser um ser um produto. prestador de assistência médica. Exatamente. É Perfeito. por isso. É a base. É a- Essa é a base essa de é a base, é a tudo. justificativa, Legal. tá? Que aí, com isso, você até se conforma um pouco mais, né? Embora a gente saiba que a maioria entende que é muito restritivo, muito conservador, que a norma do conselho não acompanha a evolução tecnológica, eu posso até concordar. Mas tem uma razão de ser que é essa, não defendendo de maneira alguma, mas tentando justificar a visão deles, o porquê disso, né? Então, quando você se coloca numa mídia social, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu estou informando alguma coisa? Estou trazendo alguma informação para a sociedade? Ou eu estou sendo sensacionalista? Ou eu estou me autopromovendo? São essas perguntas que você tem que fazer. Quando você chega na mídia social e você simplesmente informa e comunica, é isso que o conselho autoriza, tá? Eu não posso me autopromover, fazer vinculação à marca de produto, né? Ou trazer alguma. Na época da Covid, o que mais teve foi a mídia social sensacionalista. Você quer morrer? Ah, então precisa fazer tal coisa, faça comigo, que aí você não vai morrer, né? Então, esse tipo de coisa o conselho não vai permitir, né? Só que isso pode ter uma linha tênue, né? Então, eu sempre falo. Faça sua autorreflexão. Se você ficou na dúvida se isso é sensacionalista, um terceiro vai achar. Claro, Então não. não posta, Sim. né? Faça essa autocrítica. Agora, eu tô informando com base na ciência, com base em produção científica, ok, isso é possível, tá? Agora a gente tem alguns itens que as pessoas pouco sabem, então eu só posso publicar a especialidade que eu tenha registro, que eu tenho o RQE, que eu passei pela prova, né? Então isso eu me inscrevo no conselho, isso me gera, tem um número, e a partir daí eu posso dizer que sou dermatologista, cirurgião plástico, anestesista e tal. Sem Então, isso, fala o que que é o RQ. que é o registro da especialidade, né, que ela decorre da prova, né? Então você faz a prova de título e a partir daí você pode registrar que você é especialista. Sem isso, pós-graduação, curso de extensão, todos os demais, Nada vale. não, nada vale. Nada vale. E as pessoas acham que vale. Então É, eu faço uma pós-graduação em dermatologia, eu vou lá, coloco médico dermatologista. O conselho vai te pegar. sim. Fato. Tá? Então, isso é um dos erros mais comuns que a gente vê nas É. redes No sociais. próprio carimbo, né? No Uma próprio vez carimbo. falaram, você só pode colocar médico anestesiologista se você tiver o título de especialista pela Exatamente. Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né? E eu falava, puxa, mas não, mas é É, verdade, né? é isso. Mas isso também é uma falta de informação que a gente Falta, tem, total. porque quando eu comecei a dar aula para alguns, Uhum. laboratórios, algumas indústrias farmacêuticas, uma das indústrias falou assim para mim, mas cadê o seu RQ? Eu falei assim, mas o que é RQ? Aí ele falou, não, é um registro de qualificação, né, de especialista. Você não tem esse RQ?
Falei, eu não tenho um RQ. Eu era anestesiologista já há alguns anos formado e eu não tinha RQ. Aí eu falei, puxa, mas nunca me pediram um RQ. E aí eu fui no Conselho Regional de Medicina, né, levei meu título e eles fizeram, né, paguei uma taxinha, né, que sempre tem uma taxa. Sim, sempre uma E taxa. aí tenho o meu RQ, mas até então ninguém tinha me informado que eu precisava registrar esse meu título. Eu tinha o título, Eu vou te deixar né? tranquilo agora É com uma muito informação. engraçado, né? Porque eu É. acho que muita gente não sabe disso. Inclusive os meus pais, tá? Sim, então, você tem pais médicos, Tenho. né? E eles não tinham registrado. Pois Eu é. falei, não me façam passar essa vergonha amanhã, os dois no conselho registrando o título. Aí eles foram. É. Né? Então, de fato, é uma falta de informação. As pessoas pensam, já tenho certificado, estou garantido. E não, tem que registrar. Tá? Tem que registrar. Isso, inclusive, é uma proteção para vocês. E até o paciente que for pesquisar, né? Ele vai pesquisa e vê que você é No especialista. CRM tem lá o Sai o RQ. especialista, tem o RQ. Então, tudo isso que são detalhes, mas que fazem toda a diferença, muitos médicos não têm a informação e acabam pecando. E eu vou te falar, a grande maioria, né, pelo que eu vejo, não faz por mal dolosamente. Não Faz é porque porque não sabe mesmo. A mesmo. gente não tem essa informação que tem que fazer esse registro. Ninguém conta Ninguém. isso pra gente. Agora, né? a gente tem uma minoria que faz dolosamente. Eu gosto muito de falar sobre isso também, porque quem tá nas mídias sociais, quem é ativo nas mídias sociais, tem a impressão de que sempre vai ter um colega que faz as coisas e que ninguém tá vendo. Sim. Olha, mas o conselho não viu. Ah, mas ele pode, por que que eu não posso? E tem a falsa impressão de que ninguém tá vendo. Aí eu digo algumas coisas para vocês que eu sempre gosto de pontuar. Primeiro, publicidade geralmente vai gerar uma penalidade privada. Primeiro que o processo, ele é todo sigiloso. Então, eu nunca vou saber se você está respondendo. Porque é sigiloso. Só você vai saber, seu advogado. Então, pode ser que aquela pessoa que esteja lá esteja respondendo um processo Tá ou até mesmo respondendo. tenha sido condenado. Só que a pena é privada, eu também nunca vou saber. Tá? Sim. Pode ser que ele continue, seja reincidente, tenha até uma pena pública, enfim. E você fala, puxa, né? Ele continua, até ele ser cassado, ele pode continuar. E aí eu vou te falar uma outra coisa também que eu aprendi nesses anos. Tem médico que assume o risco, tá? Então tem médico, e isso é muito pessoal. Fala, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum respondendo conselho, pra mim é indiferente, vale a pena pra mim. Eu prefiro, mas Talvez financeiramente o vale a retorno pena. pra mim Sim. compensa. Só que essa pessoa dorme tranquila e tudo mais. Agora tem um outro que não colocou o RQE Sim. e tá tomando remédio antidepressivo. Sim. Então é muito pessoal. Pessoal, claro. Né? Tem uns que assumem esse risco e ok, dormem bem, tá tudo certo. O outro chega chorando no conselho, passa mal, não dorme e tudo mais. E ele quer fazer tudo certinho, então é perfil também. Então não achem que o conselho direciona o que ele tá olhando. De fato, ele não tem perna para olhar tudo. Por isso que depende muito de denúncia. Mas ele não faz essa diferença, não. Possivelmente, aquele seu colega que tá no TikTok, no Instagram, fazendo coisas antiéticas, ele pode estar respondendo o processo sim. Caso haja uma infração, foi denunciado, teve infração, se detectou, se viu, se constatou, quais são as penas que esse médico está sujeito? O que pode acontecer com esse médico? Tá, hoje são 5 penas, tá? Mas eu vou contar só resumidamente como que é o caminho. Então, a gente primeiro tem uma fase de sindicância, que é aquela que eu falei que porcentagem 25% só que segue no processo. Então, nessa primeira fase de sindicância que a gente vai apurar, averiguar, chama o médico para conversar e tal, você tem 25%, aliás, tem 75% de chance de Isso ser aí. arquivado, tá? Se não, se você tá nos 25%, isso é média, tá? As médias até dos últimos anos foram até menores. Vira processo, aí a gente vai instaurar um processo, chama o médico para apresentar defesa, tem audiência. A gente sempre recomenda aqui que se nomeie um advogado, embora não seja necessário ou obrigatório. Isso vai ter um julgamento. Se lá na frente a gente constata que sim, teve uma infração ética, pela norma, primeiro você vai ter uma pena privada, que é a advertência. Tá? As publicidades mais leves, isso gera uma advertência. Na segunda vez vai ser uma pena B, que aí já é uma censura privada. Aí numa pena C, que é a censura pública. Aí você rescinde de novo, suspensão 30 dias e por fim a cassação. Também não é verdade que eu numa primeira publicidade vou ser Vai cassado. ser caçado, claro.
Tá? Quem que é caçado, assim, de primeira? Tem que ser algo muito grave, um assédio, uma morte, algo assim, que ficou configurada a negligência. E mesmo assim, não é muito comum alguém ser caçado de primeira. Tem que ser algo muito grave. Geralmente, assédio é um bom exemplo, tá? De médicos que acabam sendo caçados de primeira quando é detectado um assédio, até porque o médico que assedia, ele não assedia uma pessoa, ele assedia várias, né? Então, ele acaba sendo caçado sim. Então, uma publicidade, geralmente vai ser pena A ou B, que é privada, ou seja, como é a execução dessa pena? Você recebe um ofício na sua casa, fica lá registrado, mas ninguém sabe, Entendi. tá? Aí você decide você fala, não, vou continuar com essa publicidade aqui, tá valendo a pena pra mim. Pode ser que você tome uma C, aí sim vai pro diário oficial, vai pro jornal, Entendi. e aí você fica mais exposto, tá? Mas a penalidade de cassação, ela assim, atinge a porcentagem muito baixa de médicos, tá? Tem que ser um médico reincidente ou algo muito grave para isso acontecer. E a grande massa fica em pena A e B. Tá. E a gente vê, né, no Instagram, nos TikToks, o que que pode e não pode, assim? Eu vejo dancinhas, médicos fazendo dancinhas, eh, mostrando benefícios de um medicamento ou implantes hormonais, algumas coisas assim desse gênero. Isso pode Não, ser feito, essas dancinhas? O que pode isso? não, não pode, não pode. A gente, na norma, porque assim, a tecnologia é muito rápida, né? Então a gente tem uma norma de 2011 que fala de publicidade, com uma modificação de 2015. E de 2015 para cá, a coisa aumentou muito, né? TikTok, por exemplo, é uma rede social que surgiu depois, ela não está prevista na resolução, mas lá a resolução amplia para todas as redes sociais, mídias sociais que surjam. E há a recomendação dos conselhos para que não sejam feitas essas dancinhas. Tá? Tá, Expresso para TikTok. Não tá, façam as dancinhas, tá. tá? E se vincular a medicamento, jamais, tá? Isso gera uma infração até um pouco mais grave do que simplesmente você não colocar um RQ. Você se vincular a uma farmácia, a um medicamento, isso é algo que o conselho vê com muito maus olhos, que é algo que inclusive a gente vê muito em compliance. Sim. Tá, que tem muito, e isso é um dos principais problemas que a gente tem em compliance, essa vinculação aí com farmacêutica, com ótica, etc. E, enfim, tudo o que sai que ultrapassa a linha do decoro, Sim. o conselho ele vai olhar com maus olhos. Não, que às vezes é difícil, né, as pessoas terem também É. algum bom senso em relação a isso. Mas, por exemplo, eu sempre vejo, assim, os médicos colocando o cotidiano deles, tipo assim, estou chegando no hospital para fazer uma cirurgia tal, estou chegando no hospital para atender o tal paciente. Isso pode? Isso pode, tá? Desde que você não exponha paciente, Não pode expor paciente não, de jeito nenhum. Eu nem não com posso colocar, autorização, não posso colocar um antes e depois. Tipo, olha, jamais, essa paciente aqui perdeu 20 quilos, não. colocar ela de biquíni sem a cara, mostrar a cara. Antes e depois, Não assim, pode. é um clássico. É um É um clássico. É clássico. porque é um belo É, marketing, né? A é, hora que você coloca ali o antes e depois é é. bacana, né? De olhar. Sim, ele é um clássico. Assim, quando eu dou aula disso, eu fico, assim, pelo menos uns 20 minutos falando de antes e depois, porque já tentaram possibilitar o antes e depois, já entraram com a ação 1000 vezes, enfim, Mesmo se não for estético. qualquer antes e Qualquer depois. coisa. Com relação a paciente, e aí eu faço assim, quando as pessoas chegam até mim, inclusive colegas, e falam: imagina, eu já orientei o médico que ele pega o consentimento do paciente, tá tudo bem. Aí eu falo: a gente tem muito essa lógica, né? Pegou o consentimento do paciente, posso utilizar, e dentro da publicidade médica, nem o Não pode. consentimento. Nem com consentimento. A única possibilidade de usar a foto é só em situação. Congresso. Exatamente. Congresso, aula técnica, isso você pode. Exatamente. Tá. Só numa situação. Publicação científica, Exatamente. isso pode. Exatamente. Mas Só. mesmo assim a gente preserva a identidade, né? A gente nunca Pode preservar deixa. a identidade, agora quando não der para preservar, você pega autorização para aquele evento específico Certo. e você fala, posso utilizar o seu caso, você quer participar, tudo bem para você, e aí a pessoa autoriza e participa. E hoje a gente tem alguns desdobramentos disso, tá? Então hoje a gente tá com muito evento nas mídias. Hoje é tudo eletrônico, não é mais presencial por conta da Covid, me parece uma tendência, né? Então, a gente tem os congressos mistos, metade virtual, metade presencial. Então, com essa questão de ser virtual, tem muito medo e tem uma recorrência disso,
de eu posso simplesmente printar aquilo e divulgar. Lógico. Sim. E aí entra o compliance novamente, né? A gente faz todo um trabalho de disclaimer que a gente chama. Todo o congresso começa o módulo lá, a gente já coloca o disclaimer dizendo, ó, qualquer divulgação dessas imagens, você será pessoalmente responsável. A gente coloca até uma marca d'água para saber quem printou. Às vezes a marca d'água é com o nome da pessoa, né? Isso é genial, né? Você Sim, tira o lógico, print e sai o seu totalmente, nome. né? Você fala, meu, então se divulgar a gente sabe quem foi. Então hoje a gente criou essas técnicas porque pelo meio virtual é muito mais fácil essa divulgação, Sim. né? Quando era um congresso só físico, presencial, puxa, era uma foto e olha lá, hoje não, você printou e mandou. Então, essa tecnologia também, ela traz novos desafios pra gente, a gente Sim. precisa sempre se atualizar. Mas é que o celular, né, existe no congresso também, você tira um monte de foto E a gente faz do disclaimer celular, no presencial também, né? tá? Olha, se tirar foto e divulgar, será pessoalmente responsável e tal. E, enfim, hoje dá para você cercar bem esse tipo de conduta. E procedimento médico sem aparecer a cara do paciente? Eu posso mostrar um procedimento médico? Tá. Em mídia social, por exemplo? Eu posso mostrar, por exemplo, um anestesista fazendo uma raquianestesia. Eu posso colocar isso Então, na mídia? não por alguns motivos. Primeiro, isso pode ser encarado como sensacionalista. Quando você segue algumas redes sociais de alguns médicos, quando você entra, o próprio Instagram, ele oculta aquele Ele conteúdo. oculta, Porque ele é um conteúdo sensível. Então, para vocês médicos, é super comum uma injeção aqui atrás. Para mim, não é. Eu sou advogada, eu não gosto. Então, assim, isso pode soar... Desmaia. Não chego a desmaiar, mas eu tenho Não, tô pavor. brincando, claro. Eu, assim, não é a minha praia mesmo. Por mais que eu trabalhe com médico, eu tenho família de médico, assim, medicina não é comigo. Então, isso pode soar sensacionalista, tá? Além disso, o Código de Ética Médica, o atual, que é de 2018, ele fez uma modificação. Antes, a gente falava em retrato. É proibido retrato. Então, retrato, rosto, tal. Agora, não. É proibido qualquer maneira que você possa identificar o paciente. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo da Angélica. Que a Angélica não tem a pinta na perna. Tem a pinta. Então, assim, tá bom, não coloquei o rosto da Angélica, mas pus a perna dela. Eu sei que é a Angélica, Certo. né? Perfeito. Eu tenho a minha tatuagem aqui. Quem sabe que sou eu? Eu sou identificável por meio da minha tatuagem. A Angélica é identificável por meio da pinta. Então, hoje não é mais retrato, tá? Sendo identificável, eu não posso colocar. Então, hoje o que a gente vê, também a tarjinha preta também não adianta. Sim. Eu já vi em aulas, assim, eles colocarem no Pelé, na Xuxa. Você sabe que é o Pelé, Sim. sabe que é a Xuxa, não adianta. Eu vejo, assim, às vezes eles cortarem o nariz, a boca, assim, bem, sabe, destacado de tudo, só mesmo a boca, o nariz, o olho, e mesmo assim correndo um risco, tá? Se for identificável... Você pode ser processado. Pode. Mas eu posso, então eu posso postar um procedimento lá de uma técnica. Essa é a minha dúvida, entendeu? Porque o Instagram virou uma grande sala de aula, né? Então existem vários profissionais médicos mostrando procedimentos, como eles fazem os procedimentos ou as técnicas que são utilizadas em procedimentos médicos. A minha pergunta é: o Instagram é algo aberto, né? Como o YouTube também é algo aberto. Então, se você coloca procedimentos médicos, pode? Não, mas aí é um outro motivo, tá? Por conta do sensacionalismo, sem dúvida, mas porque assim, a gente vê muitas vezes as pessoas mostrando as injeções, os procedimentos e tal, isso para atingir paciente, né? Esse é um ponto. Quando você tá fazendo um procedimento para explicar para médico, ensinar para médico, você cai num outro problema, que é ensinar técnica exclusiva de médico para não médico. Para não médico. Isso também é infração ética. Além de infração ética, isso está previsto na lei do ato médico. Tá? Então, isso sim é um grande problema. Se você faz algo em um local aberto, uma mídia social aberta, um procedimento que é exclusivo de médico, você pode incorrer em 2 infrações. Então, mas e se esse médico tiver só seguidores médicos? Minimiza. Mas para você provar isso é complicado, hein? Não, sim, é óbvio, né? Porque o cara não vai ter só seguidor médico, a menos que ele tenha uma página só daquela especialidade. É difícil. A gente tem problemas, para você ter uma ideia. A gente estava até conversando das questões estéticas, né? Assim, há uma briga entre os conselhos, se ato médico, se não é, se outro profissional pode fazer, não pode. Tem médicos hoje que estão restringindo totalmente, né, essa parte de cosmetria e tudo mais para médico, porque já tiveram problemas de ensinar isso para não médico.
né? Então, o conselho ainda tem esse ranço, essas questões, né, de sempre falar que é ato médico. Então, não tenha dúvidas que o conselho de medicina quase sempre vai falar que é ato privativo de médico. Né? E aí você corre o risco de fazer isso para não médico, eu não recomendaria. Tá? É algo que eu falaria, olha, não faça. Quer dar aula? Vamos fazer direito? Fazer um curso. Fazer um Exatamente. curso. Vamos fazer um curso, controlar essas pessoas, ver quem são, né? Então, dificilmente esse médico vai ter um Instagram restrito. Não, é difícil de pegar essa desculpa. Acredito que não pegue, não. É. Não, é algo que eu vejo assim, e aí eu falo, poxa, mas será que não tem algo aqui que... essa exposição, né, É, de técnicas, porque eu vejo procedimentos técnicos, né, cirurgias, anestesias, não. procedimentos invasivos ao paciente, Não. invasivos, né, procedimentos que a gente faz com o paciente e isso sendo postado, né, e aí você acaba atingindo também um público que talvez não seja Leigo. médico e você está fazendo Sim. de alguma forma isso. Sem dúvida. E esses posts de procedimentos, tá? Não vou dizer que é a maioria, mas assim, se você for olhar, grande parte tá fazendo propaganda de um produto, de algo ali por trás também, tá? Tem isso que acaba ficando nas entrelinhas e também é proibido, né? Como eu já disse, você vincular isso a algum tipo de produto, medical device, tudo isso é proibido. São vários pontos éticos aí que a gente tem E eu não que... falei nem um terço do que é proibido, né? Tem muita restrição mesmo. A resolução ela é grande, ela tem muitos itens, aborda um por um. E é isso. Cada médico decide que risco que quer assumir. Acho que a vida é assim, né? Eu Não, sim, claro. decido assumir. Não, eu entendi que não pode, mas eu vou assumir esse risco porque para mim tá fazendo diferença. A gente tem médicos que não é somente um. Hoje você vê produtos dermatológicos com nome de médico. Né? E a pessoa sabe que não pode, certamente foi processado e segue, porque muito provavelmente ela deve estar ganhando muito dinheiro e para ela tudo bem, dorme tranquilo e tá tudo certo, né? E aí a vida que segue. Mas para outros isso não dá, é algo que mancha a reputação e a pessoa não quer seguir. Mas sim, as normas elas são restritas, assim, para hoje você fazer uma mídia social 100% ética, eu já começo na bio ali, na biografia, assim, do Instagram, eu já bato o olho, eu já sei o médico que foi orientado e o que não foi. É a primeira coisa que o conselho vai olhar. Então, mas onde que ele busca isso? Assim, eu sou um médico e eu quero postar no Instagram algumas partes da minha vida profissional. Onde que eu busco essa orientação? Como que eu sei o que que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Porque a Por gente não tem essa orientação na Não, A faculdade ela é muito ruim de medicina. A nesse faculdade de aspecto é. medicina ela é ótima de medicina, mas ela é muito ruim do ponto de vista de administração, né? As pessoas saem da faculdade sem saber fazer uma Como gestão de um abrir um consultório, consultório, né? não sabe como que é pessoa É, física, pessoa jurídica, como pagar menos imposto. A gente não sabe nada disso, né? A sim. gente, a gente tem uma formação muito técnica, é muito ruim isso. A gente sofre muito com isso, na verdade. Então, onde que ele procura isso? Qual que é o canal, assim? Onde que eu quero fazer agora minha mídia, ó, vou buscar minha mídia, eu quero uma orientação técnica em relação a isso. Como que eu faço? Então, são profissionais como eu, né? Agora puxando Sim. a sardinha pro meu Não, lado. mas... É o meu trabalho, né? O meu trabalho é esse. Um dos pontos do Healthcare Compliance é a publicidade ética. Né? Então, eu bato o olho, vou olhando o que precisa fazer, o que precisa retirar, e eu falo para você assim, com o que acontece comigo diariamente. Olha, doutora, aqui não, mas eu quero. Entendeu? Então, o senhor assume o risco de fazer essa publicidade, colocando um preço que é proibido, por exemplo? Assumo, então tá bom, porque o meu concorrente faz, eu quero fazer. Ok, você tá sabendo. Eu aprendi, sabe, depois de alguns anos de advocacia, de consultoria, meu papel é orientar. Quem vai decidir não sou Mostrar eu. os riscos, né? Então, isso mudou muito a minha maneira, né, de proceder. Então, eu mostro onde está o risco. Então, eu falo, não, mas eu quero. Então, vamos ver como que a gente pode minimizar isso. Em vez de você colocar R$ 1.500 no meio do post, por que você não põe embaixo? Não estou dizendo que não tem risco, mas eu minimizo, eu Sim. tiro do foco, né? Então, esse é o meu trabalho, né? O meu trabalho, eu gostaria, né, de que fosse impecável a publicidade de todo mundo. Não, isso aqui, né, tudo certinho mas não é assim que acontece. Então, eu tento viabilizar o negócio minimizando o risco.
tá? Então, esse é um dos pontos que a gente trabalha. Eu queria só aproveitar também para que vocês tomem cuidado com agências, tá? Não raro, o médico contrata uma agência que se diz especialista, tá? Em mídias sociais de médico. E aí você acha que tá super tranquilo, fala, não, mas, né? Primeiro, essa agência, ela não sabe o que ela tá fazendo, tá? Ela não sabe as regras de publicidade. E você que vai responder no final. Não vai adiantar você chegar no conselho e falar, puxa, mas foi a agência que fez. Não, mas o conteúdo é seu, né? Só a resposta é sua ali. Então, não vai adiantar. Então, se quer fazer com a agência, acha interessante, pergunte se é uma agência especializada. Eu mesma já treinei 2, 3 agências aqui em São Paulo. Zero. Eles não sabiam nem qual a norma, né? Então, a cabeça do publicitário é uma outra cabeça. Não, então, vocês podem dar um tiro no pé com isso sim. Não é raro isso acontecer. Tomem bastante cuidado. Existe agência hoje especializada, mas de verdade, né? Procure uma que seja especializada de verdade nisso. Isso é um ponto importante porque você já começa anunciando errado, né? Já Exatamente. vendendo o seu peixe errado. Dentro de divulgação de médico, ele pode divulgar telefone, pode divulgar e-mail, pode mostrar onde que é a clínica dele. Ele pode fazer isso na mídia social? Na mídia social, sim. Em entrevista, já não. Né? Então, por exemplo, a gente vai fazer algo informativo, o jornal te chamou para você falar alguma coisa de Tá. anestesia. No final, você não pode falar, aí o jornalista, mas a clínica dele é em tal lugar. Não, Não. você foi lá para informar. Né? Então, isso, nessas mídias, não. Agora, quando você coloca na sua bio. Agora, o que a gente recomenda é sempre fazer um da clínica, né? Se você tem uma clínica. Negócio jurídico ali, Exatamente. né? PJ, né? Exatamente. Você faz o negócio da clínica, né? Você pode, no seu, fazer referência àquele que você trabalha em tal lugar. Isso pode. Isso é importante saber É. também, porque muita gente acha que não pode, né, divulgar essa parte, mas pode. Pode. É só saber o jeito certo de fazer. Tá? Tá. Então, essa orientação é importante. Muita Exatamente. gente não sabe isso, É. né? Eu converso com diversos colegas e sempre surge essa dúvida, né? Mas pode divulgar, não pode? Faz alguma coisa. Eu coloco lá o nome da minha clínica, meu telefone, eu falo, olha, cuidado com os dados que você coloca, porque isso pode, de alguma forma, ter alguma Sim. infração. Consultar o conselho é importante também. Sim, muito importante. Regras do conselho. Agora sim, o conselho, ele vai te dar a regra quadrada. Sim. Ele não vai achar alternativa para o seu problema. Eu falo, a regra está aqui, o artigo é esse, pronto, não pode. Tá? O meu papel hoje é achar o caminho. Achar o caminho. Entendeu? Que não pode, eu sei. Tá lá, tá escrito. E aí? O que eu faço para mitigar? O que eu mais ouço? Como que você pode viabilizar o meu negócio? É isso que eu mais ouço. Né? Então, a gente faz a estratégia, vê quais são os riscos, onde tem... Tem coisas que falam, não, isso aqui é impossível, não dá. Aqui a gente tem risco, mas menos ruim do que esse outro caminho. Então, a gente faz toda essa análise de risco, a decisão acaba sendo do médico administrador, ele que vai gerenciar, né, essas questões, ele que assume esse risco, e a gente orienta, dá os caminhos para que ele possa viabilizar o negócio dele. E é esse que é o grande ponto de crítica que os médicos têm com relação ao conselho, de não entender que aquilo é um negócio. Eles agem como se a medicina, como se ter um consultório, não fosse um negócio. E é um negócio, né? Claro. Nem todo mundo visa o lucro, né? E o conselho, ele não tem essa visão, né? Ele acaba pecando um pouco nisso. E quando você amplia a sua visão para a questão do compliance, quando você começa a entender toda essa questão mercadológica, amplia muitos horizontes, né? Você consegue achar os caminhos dentro da norma, que é o nosso papel, mas para viabilizar essa concorrência que existe, que está aí, que está todo mundo vendo. Agora, muitos negócios degringolaram na Covid, mas a saúde deu um boom absurdo. Absurdo. Né? Então, não dá mais para negar isso, né? Então, como que a gente consegue adequar, enquanto a norma ainda está um pouquinho obsoleta, como que a gente consegue adequar a norma à nossa realidade hoje, que é sim de uma concorrência, que é sim de investidor em saúde muito pesado, e a gente precisa achar uma saída para isso. Legal. Um outro ponto, assim, para a gente
finalizar com um ponto interessante que também está super na mídia e eu acho que o Covid acelerou de uma forma muito forte a telemedicina. Como é que está funcionando isso? Quais são as regulamentações? Eu posso atender telemedicina? Quais que são as regulamentações em relação a isso? Olha, eu vou falar para você que a telemedicina está absolutamente desenfreada nesse momento. Sim. Tá todo mundo fazendo o que quer, como quer, quando quer, porque a gente não tem a regulamentação. Aí que tá o problema. Não é que a gente não tenha, tá? A gente tem uma regulamentação, sim, de 2002, dos conselhos, tá? Essa regulamentação da telemedicina de 2002, ela focava muito na teleorientação, na verdade, assim, de um médico que utiliza o conhecimento do médico de uma outra localidade. Então, você está fazendo uma cirurgia, mas o especialista do que você está fazendo está no Egito, né? Então, você se comunica com quem está no Egito para te auxiliar numa cirurgia aqui. O foco da resolução de 2002 era essa. Tá. Né? Com a Covid, começaram a ampliar extensivamente essa norma para tentar poder fazer de tudo. A gente tem uma norma que ela tem, apesar de que a Covid vem voltando, eu não sei nem se vai acabar, mas enfim, que é uma lei que foi publicada para a Covid, tá? Depois que teve muita portaria, primeiro teve portaria, o conselho até fez algumas interferências, mas depois veio uma lei ordinária indiscutível, permitindo a telemedicina durante a pandemia, que permanece. Então, o que as pessoas fizeram? Pegaram isso, falaram, tá permitido, posso fazer o que eu quiser. E aí começou. E hoje, assim, eu mesma recebo no meu celular direto. Telemedicina aqui, telemedicina acolá, não sei o que e tudo mais. Então tá desenfreado, tá? Mas apesar de não ter regulamentação, as grandes instituições estão fazendo Estão fazendo. telemedicina, Eles estão... hospitais grandes de Isso. São Paulo estão usando a Eu telemedicina. ia chegar lá. E essa é a dúvida, assim. Isso está legalizado? Qual Não, que é o... hoje, a gente realmente não tem norma. A gente tá... A Deus dará. A Deus dará. A gente tem uma lei... E quem normatiza isso? Então, a lei da Covid, que é uma lei ordinária do Congresso Nacional, ela autoriza no tempo de pandemia. Mas você concorda que se a pandemia acabasse hoje, a gente ia parar? Não, ela vai continuar. É uma realidade Agora não dá para que mais. Tem que existe. regulamentar de alguma forma. Quem regulamenta isso é o Conselho Federal de Medicina. Tá? A própria lei traz isso, o presidente vetou, mas o veto dele não retira essa prerrogativa que é do Conselho Federal de Medicina para regulamentar essa técnica. Aí eu vou dar o contraponto, né? Eu acho que a telemedicina, ela é maravilhosa, a gente precisa, sim, regulamentar. Eu sou muito a favor de que ela regulamente, mas ela vem para auxiliar, né? A ideia da telemedicina é para auxiliar, ser um complemento e não uma substituição. Hoje, a telemedicina está sendo utilizada como uma substituição de uma consulta presencial em qualquer nível, de qualquer coisa, qualquer especialidade, e não deveria, no meu ponto de vista, muito pessoal do que eu acompanho nisso. Então, a gente, infelizmente, pela falta de regulamentação e da maneira que a telemedicina está acontecendo, a gente está deteriorando um pouco a relação médico-paciente. Vou dar um exemplo. A gente tem a questão dos idosos. Aí você fala para o idoso de 80 anos que só dá para fazer telemedicina. Ele não sabe nem ligar o celular, ele não tem essa habilidade. Você está limitando o acesso algumas vezes. Em outra ponta, a telemedicina, ela vem e quando você olha, ela tem uma origem, que é a Declaração de Tel Aviv de 1999. É ali que está a origem dela. Quando você lê essa norma, que foi a primeira norma que falou de telemedicina, o que ela busca? Dar acesso para quem está longe, para quem não consegue, não está nos grandes centros, né? A essência dela é essa. E para que a gente está fazendo? A gente está fomentando o grande centro. A gente está deixando o rico com mais possibilidade. Com mais possibilidade. Né? Com e aí o pobre continua sem. Aí, porque ele não tem acesso à tecnologia para fazer a ele telemedicina. A celular hoje até que tem, mas não tem internet. Aí dá na mesma. Então a telemedicina, ela deveria ser um complemento, né, de uma consulta presencial. Então você me consultou uma primeira vez presencial, você sabe o meu histórico, você sabe quem eu sou, e eu permaneço em telemedicina. Tudo bem, hoje não é assim que está acontecendo. Você me vê por uma tela, você faz anamnese por uma tela, não faz nada e está fazendo a telemedicina. Né? Então, eu penso, tá? Não vou fazer uma futurologia aqui, não é meu papel, mas eu acho que essa bomba estoura, tá? Eu acho que os médicos ainda estão
sem saber como fazer, estão fazendo e estão comendo bola. Porque eles não sabem a hora de parar. De falar, não, agora eu não consigo mais. Pronto atendimento. Não sei se eu posso diagnosticar. Não, é um tema muito, muito interessante, porque eu acho que existe todo o lado do acesso, né, da possibilidade de atender pessoas que têm o acesso à internet, ou acesso à Sim. rede, e que não podem, e não têm o acesso médico. Muitas vezes existe isso, porque a gente está num país Sim, continental, e é um país de muitas diferenças e muito déficit em atendimento público de Sim. saúde, né? Apesar de a gente ter um sistema de saúde que as pessoas se vangloriam, porque o SUS, viva o SUS, a gente sabe que é um Precário. é um sistema super precário, É. né? Eu vejo as pessoas falando viva o SUS, mas ninguém vai lá se tratar no SUS, Não, né? todo As mundo tem pessoas que, plano. né, que falam, ai, viva o SUS, né? Vai lá trabalhar no SUS, Sim. vai lá ser consultado no SUS, né? É muito bonito falar do SUS, mas ninguém sabe a realidade do SUS. Concordo. E a gente vive aqui em São Paulo, a gente tem um SUS que é um SUS razoável, se atende muito bem aqui em São Paulo, né? Mas o SUS tem muitas limitações, e quando a gente sai de São Paulo, a gente sabe que existem muitas limitações mesmo, principalmente quando vai para o interior do Brasil, e a gente sabe de tudo isso. Então, eu acho que esse acesso, ele seria importante para a gente conseguir atender mais pacientes, né? Exatamente. E levar essa informação, esse acompanhamento. Eu acho que isso é uma possibilidade muito bacana. Eu acho assim. maravilhoso, assim, quando você estuda a questão social disso, você traz a bioética para esse olhar com a telemedicina, é fabuloso que a telemedicina é possível, mas infelizmente, como quase tudo, né, a gente desvirtua um pouco. E eu vejo muito talvez na medicina, eu não sei se eu estou falando besteira aqui, mas eu vejo na medicina de prevenção, né, na medicina preventiva, na medicina de família, Sim, né, isso fantástico. eu acho que seria um grande aliado, porque é uma medicina muito mais preventiva, né, De deste conversa, ponto de de conversa e de cuidado, cuidados é básicos, isso mesmo. né, mas eu acho que não elimina o médico indo Não. visitar o paciente, olhando o paciente, examinando o paciente, né, o médico, esse médico é um médico muito importante, então eu acho que perde-se um pouco disso também. Perde-se, Mas o sim. acompanhamento é um ponto que talvez seja... E assim, a gente também não pode negar que a gente já faz. Então, por Não, se exemplo, faz. né? Então, hoje eu vou no ginecologista, ele me passa 15 exames. Eu hoje mando para ele para internet, Sim, WhatsApp, isso e tudo bem. Não, eu faço telemedicina com o pediatra dos meus filhos É há isso. 15 anos. Desde que eles A nasceram, minha mãe que é eu fiz pediatra. telemedicina seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, depois virou só o Exatamente. WhatsApp, né? Ou até de vez em quando você fazia... Eu lembro que, como a gente, óbvio, também médico tem mais facilidade, mas eu lembro de, tipo, ter lesão de pele, você tirar a foto e mandar a lesão Assim, pro eu colega tenho dermatologista. Um histórias. negócio que eu acho absurdo, né? Ele falar, pô, meu, traz aqui seu filho, né? A gente não, pelo menos toma um café, né? Mas é que o tempo... Sim. É uma coisa errada, né? Facilita, né? Mas existe a telemedicina já faz tempo, né? Muito tempo. Só que hoje ela se tornou bem comercial. Veja, eu também sou a favor que todo mundo ganhe seu dinheiro, não é esse o ponto. Mas ela hoje só que ela realmente não poderia ser a grande motivação, e tá sendo, né? Então ela teria que ser um complemento, facilitador para todo mundo. E hoje não. Então ela virou realmente um negócio. Hoje a telemedicina é um negócio e ela está sendo feita sem nenhuma regulamentação. Aí o Conselho Federal de Medicina, que já deveria ter se pronunciado, ele não sabe muito bem para que lado ele vai. Ele está inerte, a verdade é essa. Então a gente em 2018 teve uma tentativa de regulamentação, aí foi um bafafá, um burburinho, não sei o que, o CFM revogou. Então, em 2018, a norma não era ruim. Ela trazia alguns requisitos, como, por exemplo, hoje, a questão de onde que eu vou colocar esses dados. Que tipo de nuvem, que tipo de prontuário que eu uso, qual o nível de segurança que eu tenho que ter. Porque aí tem todo o lance do sigilo médico, da lei de proteção de dados. Existe uma esfera monstra em volta disso. É muito mais complexo do que só atender pelo vídeo, né? Muita gente olha isso como um negócio muito simples. E aí eu faço o que com isso? Com essa informação, eu vou andar com o prontuário do paciente debaixo do braço, ele é virtual. Então, o médico botar no meu computador, vai entrar um hacker lá e vai pegar esse dado. Exatamente. Tudo isso... São questionamentos muito interessantes. Então, a gente orienta tudo isso. Né? A gente faz toda essa linha de raciocínio com o médico para tentar deixar... E eu nunca vou falar médico não faça. A gente vai dar um protocolo de fazer isso de maneira ética. Sim. Né? Então, por exemplo, eu resolvi que eu vou atender
telemedicina, primeira consulta por telemedicina, sem ser presencial. Faça um alerta, isso a lei exige, tá? De que, assim que possível, a gente vai fazer uma consulta presencial, de que essa consulta é limitada, eu não consigo olhar tudo, né? Toda essa comunicação com o paciente também é fundamental. E os médicos não fazem. Então, eu até criei um protocolo de boas práticas de telemedicina. legal, bacana. Para que o médico tenha esse passo a passo e se sinta um pouco... Manualzinho. Um manualzinho, né? O passo a passo da telemedicina segura dentro da regulamentação que a gente tem hoje também, porque não dá para inventar a roda, né? Agora, sem dúvida que o CFM precisa urgente se pronunciar para a gente saber onde que a gente está, porque a gente não sabe onde a gente está hoje. A gente está usando essa lei da Covid, a gente abriu ela, interpretou extensivamente. E o engraçado é que não é só a medicina que está usando, Não. né? A psicologia está usando direto, porque eu fiz aí 1 ano e meio de terapia online. Eu faço terapia online, inclusive, E até é muito hoje. engraçado isso, né? Porque falei, poxa, eu gostava tanto do presencial e o online eu gosto até, mas não gosto tanto. Mas hoje os terapeutas todos fazem online, né? E segundo o meu terapeuta, ele fala que ele está trabalhando muito mais, porque obviamente, né, as tá pessoas... atingindo o Brasil todo, até fora do Brasil. Ele tem vários pacientes na Europa, na Argentina, e isso é engraçado, né? Uma outra possibilidade que se abre. Então, acho que os outros conselhos vão ter que também se adaptar a essa teleterapia, a telepsicologia, a telefisioterapia. Eu acho que isso vai englobar todo mundo, né? Todo mundo. A gente chegou a discutir a da telefisioterapia, como que a gente faria, né? É tão difícil fazer uma fisioterapia sem contato. Sem o contato, né? Sem colocar a mão no paciente. Exatamente. Então, tudo isso é discutido. Só que não se discutiu. Não foi feito de qualquer jeito, pela necessidade, sim, né? Agora, uma coisa, né, para fechar o tema aí da telemedicina, uma coisa é você utilizar aquele momento em que a gente estava absolutamente desesperado, sem saber o que fazer, sem saber o que é Covid, se a gente vai morrer, se não vai morrer, e criar ali uma janela de atendimento por telemedicina para esses pacientes, para aquele momento. Hoje a coisa está muito mais controlada, casos, pessoas com Covid, ainda pessoas morrendo, mas a gente já mais ou menos entendeu como é que funciona, né? E a gente tá agindo como se a gente estivesse em março de 2020. Entendeu? No início da pandemia, né? Exatamente. Puxa, não é por aí, né? Mas eu sou super a favor, especialmente para atingir as pessoas que não têm acesso. A gente tem no Rio de Janeiro o caso dos morros, é bem grave. Assim, eu conheço pessoas que trabalham em morro do Rio de Janeiro. O acesso para eles chegarem no morro, para o paciente descer o morro, para assim, uma telemedicina ali, sabe, para um primeiro atendimento, a facilidade é demais, a gente não tem, né? Eu estive há pouco tempo no Maranhão, fui como turista, óbvio, maravilhoso, mas você, no caminho, para você chegar ali, fui nos Lençóis Maranhenses, ali em Atins, a pobreza. É difícil. A UBS ali era um de pau a pique, assim, era uma coisa que você fala, meu Deus, aqui é a UBS do local é essa. Sim. E lá não tem nem internet, então não dá nem pra dizer que a gente vai fazer uma telemedicina. Chega. Mas era pra essa pessoa que a gente ia fazer a telemedicina. Com certeza. Né? E não tá sendo aí, a gente tá girando aqui no grande centro de novo, favorecendo de novo, e aí a gente com isso, a gente cria maior desigualdade, né? A gente, em vez de pensar numa estratégia de você levar a saúde pra todo mundo de uma maneira igual, não, a gente tá ao contrário, deixando ela mais desigual. Isso é ruim. Muita desigualdade que vai gerando muitos problemas, né? Porque a gente tem em relação à saúde. Isso é um tema muito bacana, né? De saúde pública e de como melhorar o acesso à saúde. Eu sempre converso com os residentes, né? Com o pessoal em formação. A gente até tem umas ideias de fazer algumas coisas de inovação em saúde. Legal. E para o SUS, né? Então... O que a gente custeia para o SUS? O que a gente pode diminuir custo, que hoje é muito caro? Como que a gente pode custear alguma coisa, algum produto para o SUS para oferecer para a rede pública com o custo 10%, de 10% daquilo? Né? Então, a gente tá com essa sementinha aí da inovação para o SUS. Você vai sair esse projeto aí com essa molecada, porque a molecada que tem as ideias boas. Nossa, eles são sensacionais. A gente tem uns trainees, assim, que trazem umas ideias que eu fico, nossa, admirada. Isso é bacana. Eu acho que isso
Isso pode ajudar bastante a diminuir essas diferenças. Sim, sabe, só assim, eu gosto muito também de trazer esse ponto, você que falou de estudante, dessa nova leva aí de médicos que estão vindo, né? Eu gosto muito de frequentar um congresso que chama Humanidades Médicas. É um congresso que basicamente ensina o médico como tratar A ser mais humano. Exatamente. A gente também não aprende isso na faculdade, tá? Então eu acho maravilhoso, tem tudo a ver com bioética. Eu saio de lá assim com uma lista de filme, uma lista de livro, enfim, e muitas experiências interessantes. Uma delas, ele era médico e índio, professor da Universidade ali do Pará. Ele pegava os sextonistas dele e levava para a tribo, né? Para mostrar como que é a medicina, o que é uma medicina sem recurso, como que você vai atender essas pessoas, assim, e isso enriquece demais. Claro. Né? A gente tá muito mal acostumado, né? A gente tem tudo na mão, muito mais fácil, mesmo o nosso SUS, que não é dos melhores aqui, onde a gente tá, que é São Paulo, é ótimo, perto dos que estão por aí. Tem bastante coisa boa. E acho que falta isso um pouco, né? A gente acabar enveredando muito para essa questão comercial, a questão do dinheiro, até por isso, né, não tô criticando quem faz estética, mas remunera bem. Então, os médicos acabam indo para estética e tudo mais, e a gente está deixando de lado essas questões. Então, eu procuro sempre fazer esse raciocínio. Primeiro, se eu fosse paciente, o que eu gostaria que fosse feito comigo, eu enquanto paciente, e dessas medidas até de consultoria, da viabilidade do negócio, quanto que a gente pode deixar a saúde mais igual, com as pessoas com mais acesso e não o contrário. Eu acho que é um dever que a gente tem. A gente que trabalha na saúde é privilegiado, né? Sim, de poder, porque a gente é muito privilegiado. A gente tem possibilidade de transformar alguns pontos que são realmente importantes. A gente... o médico, ele tem uma formação muito técnica, né? Eu já falei isso várias vezes. Isso é uma grande mágoa que eu tenho da minha formação médica, porque eu tive que aprender muita coisa fora da parte na marra, não médica, na marra. E hoje eu vejo que, além da parte técnica, a gente fala muito das soft skills, né? Das habilidades não técnicas. Exatamente. E isso vai fazer parte do desenvolvimento do profissional, e aí nós vamos ter profissionais mais éticos. Vamos ter melhores profissionais com menos erros. Porque a hora que eles desenvolverem essas habilidades de empatia, de humanidade, de serem melhores para o paciente com essas habilidades de convivência, né? Porque as soft skills são basicamente convivências da vida, né? Como você convive bem em harmonia com as outras pessoas. Eu acho que a gente vai ter um médico mais humanizado. Então, eu estou muito animado com essas soft skills que a gente vem discutindo muito na formação dos residentes, porque eu acho que é importante isso. Eu também acho. Acho que a gente vai chegar num médico melhor. Um dos últimos livros que eu li, assim, eu venho lendo muito livro sobre gestão e tal, foi Se a Disney Administrasse Meu Hospital. Eu amo a Disney, né, e trabalho na saúde. Eu falei, peraí, vamos ver o que esse livro tem para me falar. E se tem algo que é humanizado... É a Disney. É a Disney, né? Sem dúvida. Por mais consumista que seja, as pessoas odiarem isso, né? Consumista. Falarem isso. Também são poucas pessoas que têm o privilégio de estarem na Disney, a gente sabe disso, mas de toda forma, quem tem o privilégio de estar lá... Entende o que é aquilo. É muito acolhedor. É muito. É assim, uma visão, assim, você é aquele cliente mais... Você sente a pessoa mais especial do mundo e tudo mais. E os funcionários são muito felizes na Disney. São muito felizes. Impressionante. Aí você... Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro. Não li. E aí, ele faz esse paralelo da Disney e é um médico que, inclusive, está no hospital lá na Flórida. Então, ele traz a experiência da Disney para o hospital. É sensacional. Legal. Né? E muito gatilho de como a gente pode deixar humanizado. E ele traz com estatísticas, né? Porque não é no achômetro, não. Ele mostra, ele prova o quanto que isso faz diferença. E eu tenho certeza, assim, agora, sem estatística, pela minha experiência, é o que faz a diferença. Com certeza. Tá? Você enxerga ali a falta de empatia, a falta de acolhimento, ou o acolhimento, a empatia, isso fica muito destacado. E aí a gente volta lá no nosso primeiro tema. O paciente que é bem acolhido, dificilmente processa o médico. Dificilmente, não esse é o cara erro. Esse paciente que você coloca no colo e que ele gosta de você e que você tá ali com a confiança dele, dificilmente ele vai
te mesmo colocar um que você processo, erre. mesmo que você erre. Mesmo que É você justamente erre. isso. Essa é uma das mensagens mais importantes, é. né? Esse acolhimento É aqui isso que a gente mesmo. acaba aí fechando o nosso papo Sim. nisso, eu acho que é uma mensagem E há uma bacana. técnica hoje para Sim. isso, né? A técnica do disclosure, protocolo de disclosure. Isso a gente também trabalha, coloca nas instituições, tenta mostrar para os profissionais de saúde quanto que isso é importante. Você se antecipar, errei. O que a gente faz agora? Eu errei, o que a gente pode fazer para mitigar? Tudo tem uma técnica. Então, eu acho que a saúde, a gente teve um momento mesmo da questão mercantilista, do dinheiro, né? A gestão foi muito baseada no lucro. Hoje a gente está voltando para a questão humana. Peraí, a medicina tem toda uma razão de Legal. ser, É isso. né? Então, eu acredito muito nisso, né? Eu tento levar no meu trabalho sempre essa visão para tentar, né, deixar a nossa saúde melhor, os médicos mais confortáveis também, é uma preocupação muito grande de deixar os médicos confortáveis, porque o medo faz com que o médico fique na defensiva, ele pratica uma medicina defensiva, isso afasta o paciente Afasta o dele, paciente. Isso. né? Então quebra a confiança. Então é um trabalho ali de formiguinha, mas os resultados, assim, quando a gente vê o resultado, é muito legal. Legal. Essa parte humana é muito importante. É muito legal. Camila, super obrigado aqui pela sua Imagina. presença. Acho que foi um papo muito legal, com muitos pontos esclarecedores. Acho que a gente tem muito o que conversar e dá para fazer uns 4, 5 podcasts Opa! aqui para a gente bater muito papo sobre isso, porque eu acho que são temas de relevância, de importância para a gente, para a comunidade médica, para qualquer médico, para qualquer especialista. Isso é muito importante. Sim. Então, super obrigado pela sua participação, foi brilhante, é muito bom conhecer mais dessa área que eu acho fascinante. O direito é uma área que eu gosto muito, Sim. assim, que eu sempre brinco que eu vou fazer ainda uma faculdade de direito, não Vai para se tornar o ser famoso 2 em 1. advogado, não para ser advogado, mas para estudar, porque eu acho que é um Sim. mundo muito bacana, Sim. muito bacana, assim, acho que E traz empodera, né? Assim, você fala, puxa, aqui eu sei o meu lugar. Eu conheço uma anestesista que é uma grande amiga da minha mãe, que ela fez direito. E Não, tem ela muitos anestesistas que fizeram direito. Tem um professor que é um excepcional professor de anestesia e hoje é um excepcional também advogado, que é o Dr. Irimar. Ele é um super especialista em anestesia, em dor, é um cara que eu sou super fã dele, assim. E ele também fez direito, e hoje ele trabalha também como advogado, então ele está ali. Sensacional. Então acho que isso é muito bacana. Então, muito obrigado. Imagina. Deixa aí o seu recado final para o pessoal. E muito obrigado aí pela sua Não, presença. imagina, eu que agradeço a oportunidade, assim, eu fico muito feliz em poder falar sobre isso e realmente divulgar e fazer com que as experiências, assim, passem para vocês médicos, até para quebrar alguns tabus, né, algumas resistências. E, assim, acho que de tudo que a gente falou aqui, o que eu venho entendendo cada vez mais é como que a gente pode trabalhar junto. Então, a minha formação é uma, de vocês, médicos, é outra, e juntos a gente pode fazer um trabalho muito bom, pensando egoisticamente, para evitar os processos mesmo, Lógico. né? Para a gente fazer uma medicina segura, né? Para mapear esses riscos e de uma maneira global, para deixar a saúde melhor. Eu acho que a Covid, que foi péssima e é péssima, ela trouxe alguns ensinamentos para a gente, vários, né? E para nós aqui, né, pelo escopo aqui do que a gente está conversando, é que a saúde tem que estar de pé. E ela tem que ser Tem que humana. estar funcionando. Ela tem que funcionar, porque quando a bomba estoura, Tem jeito. guerra e guerra. sobra para a saúde. E a isso. gente precisa estar com ela em pé. E quem já havia pensado nisso, quem se antecipou, passou muito melhor pela pandemia, né? E então eu acabo olhando positivamente para isso e mostrando como que juntos a gente pode chegar nesse lugar. Legal. Muito obrigado. Pessoal, você que assistiu aí o nosso podcast aqui, siga a gente nas mídias sociais, aí estamos no Facebook, Instagram, sigam aí a Substância P. Já vou deixar um convite aqui para a doutora Camila, para a gente conversar sobre alguns assuntos que são muito importantes em medicina, que é termo de consentimento, Pode contar comigo. transfusão de sangue e testemunho de Jeová, protocolos de não ressuscitação,
todos esses pontos que são super de debates e que são, obviamente, todo mundo tem aí dúvidas em relação a isso, então já vou deixar aqui o meu convite para a doutora Camila, tá? Já está aceito, então em breve teremos um podcast aí especial. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se vê numa próxima.